Bendito Deus, Pai Santo, Senhor do céu e da terra, nós te louvamos, Pai, pela tua grandeza, pelo teu amor, pela tua proteção. Suplicamos a ti, Senhor, pela igreja. Guarda os meus irmãos na cidade, no campo. Manifesta o teu poder, meu Senhor, entre as nações, entre os teus servos, Pai, que te amam, que procuram buscar a tua face, a tua direção e proteção. Deus Santo e Todo-Poderoso, guarda os teus servos. Ajuda-nos, nos dá, Senhor, a graça e a sabedoria para procurar estar na tua presença a cada dia. Abençoa as criancinhas, a juventude, cada família. Abençoa os idosos, fragilizados, guarda os meus irmãos. Pai maravilhoso, ouve a nossa petição. Nós te pedimos e te agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Estamos de volta com a palavra ao amanhecer. É desejo do meu coração trazer uma palavra para os meus irmãos, buscando de alguma forma a edificação da igreja. Não temos muito, mas oferecemos o que o Senhor nos tem concedido. Não temos muito, não sabemos muito, mas temos muito carinho e respeito pela Igreja de Jesus Cristo, muita gratidão pelos nossos ajudadores. Nós louvamos a Deus. Então, não vamos deixar de contribuir. É este o meu sentimento na condição de endividado com o Senhor e com o seu povo. Aprendemos na palavra de Deus a não dever nada a não ser o amor. E pelo muito amor de meu Senhor e de meus irmãos, eu estou comprometido, totalmente endividado com a minha geração, totalmente endividado com a igreja do Senhor. Nós vamos meditar no Salmo 17. O nosso texto é o Salmo 17, versículos 6 a 13. Para a nossa meditação, nós devemos buscar a instrução divina. Todos os discípulos do Filho de Deus são instruídos para fundamentar a sua fé, a sua resposta, a sua oração, a sua mensagem de transmissão da palavra, do Evangelho, a verdade de Deus com fundamento. Então vamos à palavra. Salmo 17, versículo 6. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faz maravilhosas as tuas beneficências, ó tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a sua destra. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Dos ímpios que me oprimem, dos inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerram, com a boca falam soberbamente. Tem os olhos cercados, agora tem-nos cercado agora nossos passos. Abaixaram os seus olhos para a terra. Parecem-se com o leão que deseja arrebatar a presa e com o leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-no
derriba-o, livra a minha alma do ímpio com a tua espada. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Meus queridos irmãos, todos nós ouvimos a mais tenra idade, desde a mais tenra idade, crianças bem pequenas ouvindo os pais, os mais velhos, às vezes os avós, os próprios irmãos, falar de vingança. Vingança é uma cultura de perversidade, mas é uma cultura. A vingança, ela tem uma sonoridade de vitória. Os que se vingam, às vezes até se pabulam de ter vingado, principalmente em nações comprometidas, onde a justiça é falha, onde as autoridades se deixam corromper, onde existem subornos e coisas assim. E a vingança a gente escuta desde pequeno. Tem casos cruéis. Eu conheci a história de um homem que, ainda menino, viu o pai ser assassinado. E a mãe, no desespero da perca e com o coração cheio de ira, disse para o seu filho pequeno que crescesse, se tornasse homem e vingasse a morte do pai. O menino cresceu irado e parece que não tinha chegado nem à maioridade, no caso, os 18 anos do Brasil, e matou o pai, aprendeu a matar gente, tornou-se pistoleiro, matou muita gente, passou muitos anos na cadeia e foi um inferno. A vida dele foi um inferno. E foi um incentivo da própria mãe quando perdeu o marido. É um terror. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós recorremos a Deus. Em nossas alegrias, a gente agradece, glorifica e celebra. Em nossas tristezas, a gente chora, a gente ora, a gente recorre ao Senhor, buscando muitas vezes a resposta e o fortalecimento para suportar. E neste salmo, o salmista diz, nesta leitura que fiz, eu te invoquei. Quando invocamos a Deus, invocamos por uma necessidade. Muitos invocam a Deus já com a alma cheia, saturada de gratidão. Então invoca o Senhor, aí glorifica e fazem poesias, crônicas, músicas. Eu mesmo tenho uma certa gratidão. Não seria o ideal um cristão como eu. Eu não sou o exemplo, não seria um padrão. Mas Deus me deu graça, gratidão. E nestes meus momentos de gratidão, Deus também me deu muita música. Eu fiz mais de 150 músicas, muitas músicas para departamentos, para crianças, música em todos os níveis. E eu louvo a Deus por isto. Mas tem pessoas que só invocam a Deus no sofrimento, na tristeza, na necessidade, na pobreza. O salmista diz no texto, eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Deus, na sua bondade, Ele quer ouvir a nossa voz, a tua voz, a minha voz. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Estas palavras podem ser de gratidão, mas súplica, suplicar pelo próximo, fazendo a intercessão. Em muitos casos, uma deprecação, e neste salmo, a conclusão na leitura que eu fiz é uma deprecação, praticamente.
Faze maravilhosas as tuas beneficências. Tem pessoas que recebem todos os benefícios de Deus, não agradece nunca. Tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra, contra o teu poder. Deus é o doador da vida e Ele nos livra de quem quer tirar a nossa vida. Guarda-me como a menina do olho. Guarda-me como a menina do olho. Esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Esconde-me dos ímpios que me oprimem. Esconde-me dos meus inimigos mortais que andam me cercando. Versículo 9. Esconde-me. Aqui são 3 tipos de livramento. Me esconde dos ímpios, sem descrever que tipo de ímpio. Esconde-me dos meus inimigos mortais, aquele que às vezes é inimigo gratuito, mas são conhecidos. E dos que me andam cercando, o que põe emboscada, o que quer matar, o que quer roubar. Livra-me, guarda-me, esconde-me. Na tua gordura se encerram. É um texto um pouco difícil e não tem tradução que alivie. Mas é falando sobre os ímpios, que parecem que não tem nunca um problema. Eles são gordos, eles se sentem fortes, eles confiam em si mesmos, eles se fecham no seu próprio mundo e é uma descrição do ímpio. O ímpio que não parece precisar de nada. Na sua gordura se encerram. No seu mundo, para ele está ótimo. É aquilo mesmo que ele quer. Ali é permanente. E com a sua boca falam soberbamente. Coisas tais como: meu Deus é meu dinheiro, o teu bolso é minha guia. E tem um monte de coisas que eles dizem e fazem com relação ao poder econômico, ao que eles possuem. No versículo 11, o salmista diz: tem-nos cercado agora nossos passos. Eles procura saber nossa vida, nossos passos, tem curiosidade com nossos negócios, nossas amizades. Abaixaram os seus olhos para a terra. Faz de conta que são amigos, parece que está tudo normal, mas tem deles que tem até olheiros. Tem deles que se informam o porquê da nossa vida, o porquê do nosso comércio, o porquê da nossa prosperidade, o porquê do nosso sucesso, o porquê da nossa conquista. Eles têm pessoas observando. Tem nos cercado agora nossos passos. Abaixaram os olhos para a terra. Parece que não estão interessados. Mas eles querem saber onde foi que nós conseguimos, como foi que a gente conquistou, como foi nosso negócio e tal. O salmista tem consciência desta atividade ímpia. E ele compara no versículo 12. Eles parecem com o leão que deseja arrebatar a presa. O leão vem tomando chegada. E com o leãozinho que se põe em esconderijo. No mundo animal tem isto. A mãe leoa, o pai leão sai para caçar e os filhotes ficam escondidos, sabendo que vai receber alimento. É uma comparação que o salmista faz em relação ao ímpio. Os ímpios em si têm comportamento parecido com o comportamento dos animais, que conseguem, na verdade, até
se disfarçar de amigo e entrar em esconderijos para sondar alguma coisa. No versículo 13 e último, é onde aparece aqui, meus irmãos, uma imprecação, que é um tipo de oração pedindo providência. O salmista, como qualquer cristão nos dias de hoje, como qualquer judeu nos tempos antigos, como muitos, a experiência de Davi. Davi foi insultado, Davi foi apedrejado por um indivíduo que era um torcedor da casa de Saul. E o sujeito, além de dizer palavras contra o rei Saul, o rei Davi, ainda atirava pedras no rei. Um rei apedrejado é um insulto sem limite. E um dos oficiais do rei pede autorização para matar o sujeito, cortar o pescoço dele. E o rei diz: não, o meu próprio filho está contra mim, deixa ele dizer o que ele quiser. Quem sabe Deus autorizou ele fazer isso para aumentar a minha humilhação. E se for isto, eu não vou sujar as mãos com ele, sujar as mãos de sangue e tal. E o rei impediu que aquele indivíduo fosse morto, porque o oficial do rei queria eliminá-lo. Aqui no versículo 17, no versículo 13, ele diz: levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra a minha alma do ímpio, mas com a tua espada. É da natureza dos servos de Deus, os adoradores, os que se voltam para bendizer, reconhecendo a santidade, a bondade, a verdade, a justiça, a veracidade do nosso Deus, é não fazer justiça com as mãos. É da natureza daqueles que amam o Senhor e amam o próximo, mesmo sendo aborrecido pelo o próximo, mesmo tendo um aborrecedor, os seus aborrecedores, ele não usa, não derrama sangue com as mãos, não usa o poder pessoal, a força pessoal, armas pessoais para eliminar este opositor. Aqui ele faz uma imprecação: Senhor, levanta-te e usa a tua espada contra meu inimigo. Levanta-te, Senhor, detém o meu inimigo, derriba o meu inimigo, livra a minha alma do poder, da agressão, da violência do meu inimigo, mas com a tua espada. Quando Deus faz a justiça, quando Deus faz justiça em relação ao seu servo, ao seu povo, não existe nada, nenhum peso contra o servo. O servo só glorifica pelo livramento. Agora, se o servo usasse armas pessoais, isso aqui é Antigo Testamento, é 1000 anos antes de Jesus nascer. E nós aprendemos no Novo Testamento, as nossas armas não são carnais, as nossas armas são poderosas para desfazer as fortalezas. Nossas armas não são carnais, são poderosas em Deus para desfazer o que os inimigos intentam contra nós.
Aqui o pedido é muito sábio. Senhor, levanta-te e me defende. Levanta-te e detém o meu inimigo, derruba o meu inimigo, livra a minha alma do meu inimigo, mas com a tua espada. A isenção do adorador em relação à vida do aborrecedor. Que Deus abençoe os meus irmãos, dando graça e vitória, e que a gente nunca nem torça pela vingança de alguém, nem celebre a desgraça de alguém. É um aprendizado a mais na palavra de Deus para nós nesta manhã. E a minha intercessão hoje é pela irmã Maria Ferreira e pela sua família, seu esposo, sua filha e a mãezinha que ela está ajudando, está cuidando, está dando a sua atenção. Eu louvo a Deus pelos meus irmãos e vamos interceder pela irmã Maria Ferreira, o Davi e a Ludmila. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade e pela tua graça. Obrigado, meu Senhor, pelo teu cuidado paternal, obrigado pela tua mão estendida sobre nós, nos dando, Senhor, a graça para viver, nos dando o entendimento do teu amor profundo, nos dando a alegria de servir, nos dando, Senhor, a capacidade de absorver a tua palavra gloriosa para retê-la em nosso coração. Deus misericordioso e santo, guarda os meus irmãos na cidade, no interior, crianças, jovens e adultos. Opera maravilhas, meu Senhor, na vida do teu povo em toda a terra. E agora eu te apresento, meu Senhor, a irmã Maria Ferreira e a sua família. Guarda, Senhor, cada um, tu os conhece, tu sabe. Oh, Deus, tu conhece as nossas necessidades, tu conhece as nossas fragilidades. Ó Deus da vitória, da vigor, da saúde, a tua serva e o seu lar. Amado Pai, manifesta o teu poder e nos dá graça a cada dia. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.